Você já parou para pensar quantas vezes, sem perceber, fere justamente as pessoas que mais ama? Um tom de voz impaciente, uma crítica lançada no impulso, um silêncio carregado de desprezo. Coisas pequenas que, no fundo, têm causado rupturas enormes. Talvez você esteja perdendo pouco a pouco a ternura no seu casamento. Talvez esteja afastando os filhos sem saber. Talvez esteja tornando insuportável o ambiente onde vive. E se pergunte: como eu cheguei aqui? São Francisco de Sales, o santo da mansidão, tem uma resposta precisa. Ele não nos apresenta uma teoria de convivência ou frases prontas sobre amor. Ele nos ensina, com a vida e com a doutrina, como parar de ferir quem mais deveria ser acolhido por nós. E o primeiro passo é esse: reconhecer que a ferida quase sempre começa em nós mesmos. Na raiva mal resolvida, na vaidade ferida, na falta de oração que seca o coração. Vivemos em um tempo onde todo mundo grita, mas quase ninguém escuta. Onde exigimos paciência dos outros, mas não oferecemos compreensão. Onde cobramos amor, mas devolvemos frieza. E essa é a raiz do problema. Queremos colher frutos de ternura sem plantar gestos de caridade. São Francisco de Sales ensina que a doçura não é natural. É graça conquistada na luta espiritual. É um dom de Deus que exige esforço humano. Este vídeo não é para quem quer desculpas fáceis. É para quem quer conversão verdadeira. Para quem já cansou de machucar quem ama e quer aprender com os santos a amar como Cristo amou, com paciência, com firmeza, com doçura. E principalmente, com sacrifício. Porque amar bem dói. Mas só esse amor cura. E São Francisco de Sales nos mostra que vale a pena aprender a amar de verdade. São Francisco de Sales cresceu em uma família nobre, em meio a expectativas de sucesso, força e reputação. Mas ele escolheu outro caminho, o da mansidão. Desde cedo percebeu que a verdadeira grandeza não estava em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E foi justamente isso que o tornou um gigante espiritual. Ele sabia que o coração humano, quando não é educado pela caridade, se torna uma arma. E as primeiras vítimas são sempre os que estão mais perto. Um episódio marcante de sua vida ilustra essa verdade. Um dia, ao receber uma carta extremamente ofensiva, seus assistentes esperavam que ele reagisse com indignação. Mas Francisco leu calmamente, dobrou a carta com cuidado e disse: "Vamos rezar por quem escreveu isso. Talvez ele esteja mais ferido do que parece." Esse gesto, que parece fraco aos olhos do mundo, foi um ato de caridade profunda. Porque ele sabia que reagir com dureza só alimentaria o ciclo da dor. E ele queria ser um canal de cura. Nas famílias, nas amizades, nos casamentos, o que mais destrói não são os grandes pecados, mas os pequenos gestos repetidos com dureza, a indiferença, o sarcasmo, a frieza. São Francisco de Sales nos ensina que a doçura tem o poder de restaurar lares inteiros, desde que haja alguém disposto a parar de ferir. E essa decisão quase sempre parte de um coração que decidiu amar mais do que vencer. Francisco repetia com frequência: "É melhor dobrar o próprio orgulho do que dobrar o outro pela força." Ele não negava que há momentos em que é preciso corrigir, confrontar, educar, mas tudo isso deve ser feito com amor, não com veneno. E é exatamente aí que falhamos tantas vezes. Acreditamos que, para sermos respeitados, precisamos ser temidos. Mas o santo de Annecy nos mostra: é no amor paciente que o verdadeiro respeito nasce e floresce. Na visão de São Francisco de Sales, as palavras que saem da nossa boca são espelhos do que transborda no nosso coração. Por isso, quando falamos com dureza, é sinal de que estamos interiormente feridos, impacientes, desconectados de Deus. A raiz da agressividade, dizia ele, está quase sempre na falta de oração e de vigilância interior. E sem essa vigilância, ferimos mesmo sem intenção, e ferimos fundo. Ele insistia que a caridade começa na maneira como falamos. Um simples bom dia pode ser dito com ternura ou com frieza. Uma correção pode curar ou humilhar. Um silêncio pode proteger ou punir. E o que define isso é o estado do coração que as carrega.
Francisco nos ensina que o verdadeiro católico é aquele que se esforça para ser presença de Cristo nas pequenas coisas. E isso inclui o tom de voz, a expressão do rosto, a paciência em repetir o que já foi dito 1000 vezes. Quantas vezes pedimos a Deus que nos dê um lar em paz, mas somos nós mesmos que semeamos guerra. Imploramos por amor, mas tratamos os nossos como inimigos. O santo de Annecy nos chama a uma revisão de vida sincera. Nossas palavras, nossas reações, nossas impaciências, tudo isso precisa ser colocado diante do altar. Porque quem não reza sobre sua maneira de amar, acaba ferindo quem jurou proteger. Francisco não nos pede perfeição imediata, mas exige luta interior. Ele mesmo, por temperamento, era colérico e precisou se trabalhar todos os dias para ser manso. A santidade não nasce da facilidade, mas da decisão firme de não ceder ao velho homem. E é exatamente isso que nos salva: escolher, em cada conflito, responder como Cristo. Mesmo cansados, mesmo irritados, mesmo incompreendidos. Porque amar, de verdade, é amar até doer. E esse é o único amor que transforma. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa doeu. Talvez você esteja cansado de ver suas palavras destruindo a paz da sua casa. Talvez você já tenha ferido tanto que sente medo de não conseguir mais reconstruir. Ou talvez você seja aquele que está sofrendo calado, sendo ferido todos os dias por quem deveria te amar. Seja qual for a sua dor, São Francisco de Sales tem algo a te dizer. Não desista do amor. Mesmo quando ele parece impossível. Mesmo quando ele exige mais do que você acha que pode dar. Ele nos ensina que a mansidão não é uma opção para os fracos, mas o único caminho para quem quer realmente amar como Cristo. É no silêncio das reações, na doçura das palavras, na paciência que sangra por dentro, que nascem os milagres. Você pode ser o começo da mudança. Você pode ser aquele que interrompe o ciclo da dor. Com Deus, é possível reaprender a amar, reaprender a falar, reaprender a viver. O que você precisa hoje não é vencer discussões, mas vencer a si mesmo. Não é ter razão, mas ter paz. Não é ser temido, mas ser reflexo de Deus. E tudo isso começa na oração. Começa no joelho dobrado antes de abrir a boca. Começa no silêncio que escuta mais do que acusa. Começa na decisão firme de não devolver o mal com o mal, mas de devolver com o bem, com o amor, com a cruz. Agora eu te convido. Deixe nos comentários uma situação em que você feriu alguém, ou foi ferido, e o que aprendeu com isso. São nesses testemunhos que Deus toca outros corações. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, mas com quem talvez você tenha se perdido. Pode ser o primeiro passo para recomeçar. Que São Francisco de Sales interceda por nós, para que deixemos de ferir e aprendamos finalmente a amar de verdade.